Pessoal, bom, eu estou gravando aqui uma videoaula para vocês sobre progressão geométrica porque eu percebi que tem bastante gente que ainda está com dúvida nessa matéria, tá? Então eu vou utilizar o material que eu já tinha disponibilizado para vocês e eu só vou dar uma explicada assim por cima para tentar esclarecer algumas dúvidas, ok? Então, antes de entrar na progressão geométrica em si, a gente precisa dar uma revisada naquilo que a gente estava vendo anteriormente, que é a progressão aritmética, que basicamente a gente está trabalhando com sequências numéricas, progressões. Então, digamos que eu tenha a seguinte progressão: 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Então, aqui eu tenho uma progressão aritmética. Como que eu sei que é uma progressão aritmética? Porque eu vou analisar os termos da minha sequência. Então aqui, por exemplo, o 2. Ele é o meu primeiro termo da sequência. Como ele é o meu primeiro termo, eu chamo ele de A1, certo? É uma terminologia que a gente utiliza. Então, sempre que vocês verem, assim, nessa matéria, A1, eu estou me referindo ao meu primeiro termo. Assim como o 4, ele não é o segundo termo aqui? Então, o 2 é o primeiro, o 4 é o segundo. Como o 4 é o segundo termo, eu chamo ele de A2. O 6 é o terceiro termo, eu chamo de A3. E assim por diante. Então, esses A1, A2, A3 vai me indicar a posição desse termo na minha progressão. Então, se eu falar o A20, quer dizer que é o 20º termo, quer dizer que se eu continuar essa progressão por 20 números, 20 sequências, quando eu chegar no 20º, eu tenho o meu A20, certo? E aí, para saber que é uma progressão aritmética, eu vou pegar o meu segundo termo, por exemplo. Vou pegar um termo qualquer, no caso, né? Mas aqui eu vou pegar o segundo, que é o 4. E vou subtrair do termo anterior a ele. Então, aqui, 4. Eu vou pegar 4 e vou subtrair do 4 o número anterior, que no caso é o 2. Então, eu vou fazer 4 menos o número anterior, que é 2. Isso aqui vai ser igual a 2. Isso significa que a minha progressão aritmética ela tem uma razão 2. Tá, mas o que é isso? Basicamente, a progressão aritmética é eu vou ter um termo e para conseguir o termo seguinte, eu vou somar um valor fixo a esse termo anterior, certo? Então, aqui no 2, se eu observar 2, quando eu vou do 2 para 4, o que acontece? Eu estou somando duas unidades. Então, 2 mais 2 fica 4. Do 4 para o próximo termo, que é o 6, o que aconteceu? Eu fiz 4 mais 2, que deu 6. 6 para o próximo termo, 6 mais 2 igual a 8. 8 mais 2 igual a 10, certo? Então eu estou sempre somando esse valor que é o mesmo nessa progressão em si, que é o 2, que é o que a gente viu aqui embaixo, ó, que é a minha razão. Então eu vou estar sempre pegando o meu termo, vou somar a minha razão, que nesse caso é 2, para conseguir o termo seguinte. Então aqui do 10, qual que seria o próximo termo que viria depois do 10? Eu vou pegar o 10 e vou somar a minha razão, que é 2. 10 mais 2 fica 12. Se eu quisesse o próximo, faria 12 mais 2, que dá 14. E assim por diante. Cada progressão vai ter a sua razão, é diferente, tá? Não vai ser sempre 2. Cada progressão tem a razão específica dela. Mas o conceito é o mesmo. Na progressão aritmética, eu vou pegar o meu termo, vou somar a minha razão para conseguir o termo seguinte. Tá? Uma revisãozinha bem básica. Lógico que tem outros conceitos aí no meio da progressão aritmética, mas só para entender o que é uma progressão. E aí a gente entra na progressão geométrica, que é a aula em si. Tá? A progressão geométrica ela vai ser bem parecida com a progressão aritmética. O que vai mudar? Enquanto na progressão aritmética eu tinha uma razão que era somada ao meu termo, então eu tinha um termo, eu somo a razão para conseguir o termo seguinte. Na progressão geométrica, o que vai acontecer? Ó, eu tenho essa sequência aqui: 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante.
Então, eu vou observar. Do 2 para o 4, o que aconteceu? Aumentou 2 unidades, certo? Ok, está igual ao anterior. Só que aqui, do 4 para o 8, o que aconteceu? Do 4 para o 8, aumentaram 4 unidades, não 2. Então, já não é um valor fixo, né? No primeiro aumentou 2 unidades, no segundo aumentou 4 unidades. E se eu olhar aqui para o terceiro? Do 8 para o 16, o que aconteceu? Aumentaram 8 unidades. Então, aqui, aumentou 2, aumentou 4, aumentou 8, aqui aumentou 16 e aqui aumentou 32. Ou seja, esse aumento está sendo progressivo. Então, eu não estou não é o mesmo valor que está sendo adicionado, porque está aumentando esse valor adicionado. O que está acontecendo na verdade? Eu estou multiplicando. Então, a minha razão que eu vou ter aqui nessa progressão, ela vai multiplicar o meu termo para conseguir o seguinte, certo? Então, se eu observar aqui o 2, 2 vezes 2 vai dar 4, certo? 4, se eu fizer vezes 2, dá 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E assim por diante. Então, por exemplo, se eu quisesse o meu próximo termo, eu faria 64 vezes 2, que daria... faria 64 vezes 2, que seria igual a 128, certo? Ou seja, esse é o intuito da minha progressão geométrica. Ao invés de somar, igual acontecia aqui na progressão aritmética, que eu estava somando, na progressão geométrica eu vou multiplicar. Ah, tá, e como é que eu sei qual que é a minha razão, né? Qual que é esse valor que eu tenho que multiplicar? Eu vou pegar o meu segundo termo, no caso, eu pego um termo qualquer, né? Não precisa ser necessariamente o segundo, mas eu pego um termo qualquer. Nesse caso, eu vou pegar o segundo, que é o 4, e vou dividir pelo termo anterior, certo? Então, eu pego 4 e vou fazer a divisão pelo meu termo seguinte, que é, no caso aqui, desculpa, o meu termo anterior, então 4. Vou dividir pelo termo anterior a ele, que é o 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, quer dizer que a minha razão da minha progressão geométrica é 2. E isso funciona com qualquer valor. Então, por exemplo, aqui, ó, o 16. Peguei o 16. Vou dividir ele pelo termo anterior. Então, 16, o termo antes do 16 é o 8. Vou fazer, então, 16 dividido por 8, que é igual a 2. 64, por exemplo. 64, vou dividir pelo termo anterior, que no caso, antes do 64 vem o 32. Então, 64 dividido por 32 igual a 2. Quer dizer que a minha razão da progressão geométrica, lembra, geométrica, vai ser 2. Então, eu vou sempre multiplicar por 2. E a mesma coisa da outra. Não é que vai ser sempre o valor 2. Cada progressão tem a sua razão específica. O que importa é que dentro daquela progressão eu vou sempre multiplicar pelo mesmo número. Ok? Aí aqui eu tenho alguns outros exemplos. Então, ó, tem aqui o primeiro. 3, 6, 12, 24. Então, primeira coisa, qual que seria a razão dessa minha progressão? Eu vou calcular. Eu vou fazer o que então? Eu vou pegar um termo qualquer. Nesse caso, eu quero pegar o 6 e vou dividir pelo termo anterior. 6 dividido pelo anterior a ele, que é, qual que é o anterior? 3. 6 dividido por 3 é igual a quanto? 2. Certo? Quer dizer que a razão dessa minha progressão geométrica é 2. Também igual àquela anterior, igual este exemplo aqui. Mas lembra, não é necessariamente que todos vão ser 2. Vocês vão ver depois mais adiante. Certo? Então aqui, 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, o próximo número, então, seria
48. Ok. Essa aqui de baixo. Essa progressão de baixo tem que tomar cuidado porque agora ela está trabalhando com números negativos, certo? Então ela vai ter que trabalhar com as regras de sinais, tá? Então aqui eu vou fazer a primeira coisa, descobrir qual é a minha razão. Para saber a razão, vou pegar o 14 e vou dividir por, no caso, o número anterior, que é menos 7, tá? Toma cuidado aqui, ó, tem um sinalzinho, menos 7. 14 dividido por menos 7, quanto que dá? Não, bom, eu sei que 14 dividido por 7 seria 2, certo? Só que o que acontece? Aqui eu tenho o sinal negativo, então eu tenho que tomar cuidado porque eu vou estar trabalhando com regras de sinais. Então lembra nas regras de sinais. Quando eu estou trabalhando na multiplicação ou divisão, eu vou ver. Se os meus sinais forem iguais, eu vou deixar o meu resultado positivo. Se meus sinais forem diferentes, quer dizer que o meu sinal, o resultado vai ter o sinal negativo. Então eu vou observar aqui o 14. Ele está o quê? Positivo ou ele está negativo? Não tem nada aqui, quer dizer que ele é positivo. O meu 7 é negativo, então ó, positivo, negativo, são diferentes. Se eles são diferentes, significa que o meu resultado vai ser o quê? Negativo, ou seja, aqui seria 2, mas por causa dos sinais ele vai ser menos 2. Então a minha razão aqui é menos 2, ok? Então eu vou fazer aqui, menos 7, só para conferir. Menos 7 vezes menos 2 daria quanto? Então eu tenho menos 7 vezes menos 2, ele é igual a quanto? 7 vezes 2 eu sei que é 14. Então, o resultado seria 14. E aí eu vou olhar os sinais, ó, lembra? Regra de sinais. Menos 7 vezes menos 2. Aqui é menos, aqui é menos. Então, os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, o meu resultado vai ser positivo. Então, o 14 vai ser positivo. Olha aqui, ó, 14 está positivo. Fazendo a sequência, eu teria 14 vezes menos 2, certo? Então, 14 vezes menos 2 daria quanto? Eu sei que 14 vezes 2 dá 28. Aí eu vou olhar a regra de sinal. O 2 é negativo, menos. O 14 não tem nada aqui, significa que ele é positivo, mais. Sinais o quê? Ó, mais, menos. Positivo, negativo. Então, são sinais diferentes. Significa que o meu resultado será negativo. Então, menos 28. Aqui, menos 28. E assim por diante. Tranquilo? Aqui no de baixo, eu tenho 10, 100, 1000. Então, eu preciso descobrir, primeiramente, qual é a minha razão. Mesmo procedimento, tá? Eu vou pegar um termo qualquer e vou dividir pelo termo anterior, certo? Então, vou pegar, por exemplo, 100 e vou dividir pelo termo anterior, que é 10. 100 dividido por 10 é igual a 10. Quer dizer que a razão dessa minha progressão é 10. Então, eu faço 10, que é o primeiro termo, vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000, certo? Tranquilo. Agora, essa daqui, no caso, ela está inversa, tá, gente? Aqui é 60, aqui é 30, desculpem, tá? Aí no arquivo que eu enviei para vocês, anterior, provavelmente vai estar invertido também, então corrijam isso aí, tá? Mas é 60, 30, 15. Então eu tenho 60 e eu fui para 30 depois. Depois para 15, o que está acontecendo? Ela está diminuindo? Mas como assim? Eu estou multiplicando, ela está diminuindo. Bom, nesse caso, quando está acontecendo algo assim, significa que o meu valor que eu estou sendo dividido, ele é um número que está entre 0 e 1. Ou seja, ele vai ser uma fração ou um número decimal, no caso, o que vocês preferirem. Vamos ver.
Então, ó, vou pegar o meu segundo termo, que é 30, e vou dividir pelo termo anterior, que é 60, ok? Fica da seguinte maneira. Eu tenho 30 dividido por 60. 30 dividido por 60 é igual a meio, ou 0,5, ou 1 sobre 2, certo? É meio. Ou seja, eu vou pegar os 60 vezes meio. 60 vezes a metade é 30. 30 vezes meio, 15, certo? Então, pode acontecer isso. Se você estiver diminuindo o valor, provavelmente é um número que está entre 0 e 1. Né? Ele vai ser sempre o número que está entre 0 e 1 quando estiver diminuindo. Esse outro caso aqui, ó. 2 menos 2, 2 menos 2 e assim por diante. O que está acontecendo aqui? O número está permanecendo o mesmo. Então, eu vou pensar que número que eu tenho que multiplicar para que eu consiga obter o mesmo número. E agora? Vamos lá, então. Eu vou pegar o meu segundo termo, que é menos 2, e vou dividir, só um segundo, menos 2 dividido por 2, que é o meu termo anterior. Então, vou fazer lá. 2 dividido por 2 daria quanto? 2 dividido por 2 é 1, tranquilo? Mas eu vou pegar e analisar as regras de sinais, não posso esquecer, ó, tem número negativo. Então lembra, ó, aqui é menos 2, esse daqui ó, não tem nada, significa que ele é mais 2. Menos e mais são sinais diferentes, significa que o meu resultado vai ser negativo. Então é menos 1. E aí, tranquilo, ó. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 vezes menos 1, ó, sinais iguais. Menos 2 vezes menos 1. Sinais iguais, positivo, 2. Depois, 2 vezes menos 1, menos 2, assim por diante. Então, vai seguir sempre essa sequência. 2 menos 2, 2 menos 2, 2 menos 2 e infinitamente. Tá? É um tipo de progressão. E essa última aqui é o mesmo caso desse daqui de cima. Eu estou diminuindo, ó, 2, 1, meio, 1 quarto. Então, eu estou dividindo por meio também. Desculpa, eu estou multiplicando por meio. 2 vezes meio dá 1. 1 vezes meio dá meio. Meio vezes meio, 1 quarto. E assim por diante. Tranquilo? É o mesmo procedimento sempre. Bom, eu posso classificar a minha PG de 4 formas diferentes. Existem 4 tipos de PGs, tá? Que é crescente, decrescente, oscilante, constante. Então, vou começar nas de baixo, que são mais simples, e depois a gente vai na crescente e na decrescente, tá? Aqui, oscilante é aquilo que a gente acabou de ver, ó. Percebe? Quando o meu Q for negativo, o que é esse Q? A minha razão. Então, na progressão geométrica, a minha razão eu vou representar por Q. Então, na progressão geométrica, sempre que eu tiver o Q, eu estou falando da razão. Quando a minha razão for negativa, vai acontecer o quê? Aquilo que a gente tinha visto nesses dois casos, nesse caso do 7 e nesse caso do 2, que é o quê? Ficar oscilando, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, sempre que minha razão for negativa, vai acontecer isso. Um termo vai ser positivo, o termo seguinte vai ser negativo. Um termo vai ser positivo, o seguinte negativo. E assim por diante. Ó. 4 menos 8. 16 menos 32. 64 menos 128. E assim por diante. Ok? A constante. A minha progressão constante é a mesma coisa da aritmética, que é quando a minha razão for igual a 1. Ou seja, ela vai ter sempre o mesmo termo. Tá? É a mais simples de todas. Então aqui 3 vezes 1, que é a minha razão, 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3, infinitamente. Então, oscilante vai alternar entre positivo e negativo, constante vai permanecer sempre o mesmo número, certo? Ok. Então, agora passando para crescente e para decrescente. Na crescente, a gente tem dois casos de progressões crescentes. Ela pode acontecer de duas maneiras diferentes. A primeira maneira. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ver qual que é a minha razão.
certo? Vou analisar minha razão e vou analisar o meu primeiro termo. E a partir disso eu descubro. Então, pegando aqui esse primeiro caso, quando a minha razão for maior do que 1 e quando o meu A1, lembra lá o que é A1? Primeiro termo. Quando o meu primeiro termo for maior do que 0. Ou seja, meu primeiro termo é positivo e a minha razão é maior do que 1. Então, pegando essa primeira aqui, ó, 2, 6, 18. Vou analisar o meu primeiro termo. O meu primeiro termo é 2, certo? 2, ele é maior do que 0. Então, ó, A1 maior do que 0. Se o meu A1 for maior do que 0, se o meu primeiro termo for maior do que 0, aqui é. Ok. E se a minha razão for maior do que 1, como que eu faço? Vou pegar aqui o 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Significa que a razão dessa minha progressão aqui de cima, ela é 3. 3 é maior do que 1. Então, o primeiro termo é positivo, que é 2, e a razão é maior do que 1, que é 3. Quer dizer que essa progressão é crescente. A gente observa aqui, ó, 2, 6, 18. Ela está crescendo, ela está aumentando, certo? Outro caso que pode acontecer. Então, vou analisar lá. Se o meu primeiro termo for negativo, quando o meu A1 for negativo, eu vou olhar a minha razão. Então, eu vou fazer aqui, ó, menos 30 dividido por menos 60, certo? Menos 30 dividido por menos 60 vai dar lá, lembra do caso, 30 dividido por 60 dá meio, ok? Então, isso aqui é igual a 1 sobre 2. E aí eu vou analisar o meu sinal, ó, menos e menos, negativo e negativo, os sinais são iguais. Significa que a minha progressão é positiva, mais meio positivo. Vou analisar aqui, ó. Se a minha razão estiver entre 0 e 1 e o meu A1 for negativo. Então, aqui, ó, o meu primeiro termo é negativo, ok. A minha razão tem que estar entre 0 e 1. Meio é 0,5. Ele é maior do que 0, só que ele não chega até 1, ele é menor do que 1. Então, ok, caí nesse caso aqui também. Então, a minha razão está entre 0 e 1 e o meu primeiro termo é negativo. Também vai ser crescente. Aqui, ó, mas é crescente, mas está diminuindo. Só que lembre-se que aqui a gente está trabalhando com números negativos. Então, eu tenho menos 60, menos 30, menos 15, aqui tá. E ele está saindo dos números negativos, vai chegar no zero e vai passar para os números positivos, certo? Então, crescente também. E o decrescente é o caso inverso. Aqui, quando a minha razão for positiva e o meu A1 for negativo. Quando o meu primeiro termo for negativo, né? E a minha razão for maior do que 1, desculpa. Nesse caso aqui de baixo, ó, menos 3, menos 9, menos 27. O que acontece? Menos 3, meu primeiro termo, ele é negativo, certo? Ó, aqui, primeiro termo negativo, ok. E aí eu vou olhar a minha razão. Minha razão é maior do que 1? Vou fazer menos 9, que é o meu segundo termo, dividido pelo termo anterior, tá? Menos 9 dividido por menos 3, quanto que dá? Eu consigo, né? Eu sei que 9 dividido por 3 dá 2. Desculpa, dá 3. Então, 9 dividido por 2 dá 3. E aí, eu vou olhar os sinais. Menos 9, menos 3. Negativo, negativo. Os sinais são iguais. Significa que o meu resultado vai ser positivo. Então, 3 positivo. O meu primeiro termo é negativo. A1 menor do que 0. Tranquilo. E a minha razão, né, o meu Q, ele é maior do que 1, que é 3. Ok, então, razão maior do que 1, 3, tranquilo. A1 negativo, menos 3, tranquilo. Então, ele é decrescente. Se a gente observar, ó, menos 3, menos 9, menos 27, e isso está tendendo para o lado negativo. Tá diminuindo para o lado negativo, ok? E o caso contrário, quando o meu primeiro termo for positivo, aqui no caso, ó, 40.
40 é positivo. Então, o meu A1 é positivo. E aí a minha razão estiver entre 0 e 1. Se eu pegar aqui 20 dividido por 40, vai dar meio. Então, meio é o mesmo caso lá do de cima, 0,5. Ele é maior do que 0 e é menor do que 1. Tá? Parece confuso, mas assim, é só vocês lembrarem que o que significa o que e o que significa o A1. E aí vocês vão ir comparando. Então, Q é a minha razão, A1 é o meu primeiro termo. Quando você tiver uma progressão, você vai fazer isso. Você vai olhar o primeiro termo e vai ver, é positivo ou é negativo? Viu isso? Ok, deixa ele anotadinho de lado. Aí você vai ver a razão. Se a razão ela é maior do que 1 ou se ela está entre 0 e 1. Então você vai combinar esses dois. Você vai ver o primeiro termo, positivo ou negativo, e a razão maior do que 1 ou entre 0 e 1. Combinando esses dois, você vai conseguir saber se é crescente ou se é decrescente. Certo? E aí eu tenho o termo geral da PG. Tá? Termo geral da PG é uma fórmula que eu vou utilizar para descobrir qualquer termo da minha PG. Então aqui eu tenho uma sequência, certo? Vou pegar essa primeira aqui. Ó. Eu tenho 2, 4, 8, 16, 32, 64. E essa progressão ela continua infinitamente. Tá? E aí eu quero saber qual que é essa sequência. Então aqui eu tenho ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto termo. Digamos que eu queira saber qual que é o 20º termo desta sequência. Aí eu vou ter que ficar multiplicando um por um. Então 64 vezes 2, aí depois vezes 2, vezes 2, até chegar no 20º. Posso fazer, mas vai me dar muito trabalho. Então, o que eu posso, para facilitar, o que eu posso utilizar? Eu posso utilizar essa fórmula do termo geral. Então, assim como a gente tinha lá na PA, né, a gente tinha o termo geral da PA, a gente tem o termo geral da PG. É uma fórmula um pouquinho diferente. Eu vou ter AN, que é igual a 1, vezes Q elevado a N menos 1. Tá, o que significa isso, esse monte de letra? Misericórdia, né? Vamos lá, facinho. AN é o termo qualquer que eu quero descobrir. Então, se eu falo, qual que é o 30º termo? O valor do 30º termo é esse AN. E qual que é o 100º termo? O meu 100º termo, o valor dele, é esse AN. Então, esse AN é esse termo qualquer que você quer descobrir, certo? É um termo qualquer da sequência. Esse Nzinho significa qualquer um. Então, pode ser o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, enfim, qualquer termo da sequência, tá? Um termo qualquer. Esse A1 é o meu primeiro termo. Então, lembra lá, A1, já falei sobre isso com vocês. É o meu primeiro termo. Então, quando eu tiver uma sequência, esse A1 aqui eu vou substituir pelo primeiro termo da sequência. Aqui, por exemplo, ó, nessa sequência aqui, o meu primeiro termo é 3. Então, eu vou substituir o A1 por 3. Nesse caso aqui, ó, o meu primeiro termo é 2. Então, eu substituo o A1 por 2. E assim por diante. O que? Lembra que é a minha razão. Então, vou pegar o primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. O que é esse n? É a posição desse termo que você quer descobrir. Então, se eu pergunto para vocês, qual é o 20º termo da minha progressão? 20º é a posição dele. Ele não está em 20º lugar? Então, quer dizer que esse meu n é 20. Se eu quero saber qual que é o termo de posição 10. Então, esse n aqui vai ser 10. Então, o n basicamente é a posição onde está o termo que eu quero descobrir. Se eu quero saber qual que é o 100º termo, ali é 100. Se eu quero saber qual que é o 7º, vai ser o 7, e assim por diante. Tá? Mais fácil trabalhar com exemplos. E aqui eu tenho 2 exemplos, tá? Vamos analisar um por um com calma. Então, eu tenho assim a primeira PG. Essa minha primeira PG aqui, ó, 1, 4, 16, 64. E assim por diante, eu quero saber qual que é o meu 7º termo. Tá, vou utilizar a fórmula. Eu tenho aqui a fórmula, ó, AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Uma dica que eu dou para vocês, eu já até comentei já em sala, mas o que vocês deveriam fazer, né, que facilita muito. Tá, a minha fórmula geral, ela vai precisar desses 4 elementos aqui. Ela precisa do meu AN, ela precisa do A1, ela precisa do Q e ela precisa do N, tá? Eu preciso dessas informações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou anotar essas informações que eu preciso aqui do lado, ó.
AN, A1, Q e N. Anotei. Anotadas essas informações do lado, eu vou completar as informações, eu vou substituir. Então, o que é meu AN? É o valor do sétimo termo que eu quero saber. Eu não sei ainda. Então, por enquanto, ó, deixa ele em branco, não sei. Depois eu vou descobrir. A1. Qual que é o meu primeiro termo? Vou olhar lá. Primeiro termo aqui, ó, é 1, certo? Então, o meu A1 vale 1. Q. Qual que é a minha razão? E agora? Eu tenho que descobrir qual que é a razão. Lembra lá que eu ensinei vocês, a minha razão. Vou pegar o meu termo e vou dividir pelo termo anterior. 4 dividido por 1, 4. Então, quer dizer que a minha razão vale 4. Ok. E o N é a posição do termo que eu quero descobrir. Ó, aqui, ó. Determine o sétimo termo. Se ele quer saber o sétimo termo, quer dizer que a minha posição é 7. Tranquilo? Peguei minhas informações, vou substituir na fórmula. Então, eu tenho a fórmula AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. AN eu não sei. Não sei vai ficar aqui por enquanto, não vou mexer, é o que eu quero descobrir. Igual ao A1. Quanto que vale A1? A1 vale 1. Então, aqui, ó, 1. Substituir. Vezes a minha razão, né? Vezes o Q. O Q vale quanto? 4. Como o Q vale 4, aqui, no caso, eu vou substituir por 4. Elevado ao meu N, que é 7. Então, substituir o N por 7, menos 1. 1 vezes 4 elevado a 7 menos 1. O que eu faço primeiro? Então, eu vou seguir sempre uma regrinha aí de prioridades, tá? Primeira coisa que eu vou fazer sempre, nesse caso, é a exponencial. Eu tenho que fazer aquilo que está entre parênteses na exponencial. Aqui, a primeira continha, então, 7 menos 1. Então, vou fazer isso aqui primeiro. 7 menos 1 é 6. Então, aqui embaixo, ó, AN é igual a 1 vezes 4 elevado a 6. Então, eu substituí esse 7 menos 1 por aqui, fiz essa conta, deu 6, coloquei aqui. O que eu faço agora? Agora eu vou fazer a potência. 4 elevado a 6. 4 elevado a 6 dá 4.096. Esse 1 eu repeti aqui embaixo. 1 vezes 4.096 dá 4.096. Significa que o meu sétimo termo vai ter um valor de 4.096. Tranquilo? Parece um pouco confuso, mas é questão de prática, só ensinando vocês. Então, vocês vão fazer primeiro o exponencial, para depois fazer a multiplicação, tá? Essa segunda PG aqui, considerando a PG 2, 6, 18 e continua, né? Determine o quinto termo da sequência. Então, vou fazer a mesma coisa aqui do lado, as informações. Eu preciso do AN, do A1, do Q e do N, tá? Qual que é meu AN? Não sei, eu quero descobrir. O meu A1, qual que é o meu primeiro termo? Olhando aqui, meu primeiro termo vale 2, então o meu A1 é 2. O meu Q, a minha razão, qual que é? Vou pegar aqui, por exemplo, 6 dividido pelo termo anterior, que é 2. 6 dividido por 2 dá 3, então a minha razão é 3. E o N, que é a posição que eu quero saber. Então, ó, determine o quinto termo da sequência. Então, quinto termo, o meu N vale 5. Substituindo as informações. AN eu não sei, é igual a 1, vale 2, vezes Q, que vale 3, elevado a N, que vale 5, menos 1. Então, 2 vezes 3 elevado a 5 menos 1. Primeiro eu faço aqui o parênteses de cima. 5 menos 1 é 4. Aqui, ó. 2 vezes 3 elevado a 4. Agora, o que eu faço? Primeiro eu faço a potência. 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 dá 81. Aí sim eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 81, que dá 162. Tranquilo? Então, eu vou substituir os valores na fórmula e calcular. É um pouquinho complicado porque está trabalhando com potência, mas é simples. É só vocês substituírem os valores e fazerem as contas, tá? E com esse AN aqui, eu consigo descobrir o termo que eu quiser. Aquilo que eu falei, o quinto, sexto, sétimo, 20º, 30º, 40º e assim por diante. Qualquer um dos termos. Certo? Então, estudem, façam os exercícios que eu passei, tá? No formulário. Peguem para refazer
alguns exercícios, criem algumas progressões. Vocês podem utilizar, por exemplo, essas mesmas progressões que eu passei para vocês. 1, 4, 16, 64. Só que ao invés de achar o 7º termo, tenta achar, por exemplo, o 10º termo. Tenta achar outros termos, tá? E vão praticando. E qualquer dúvida vocês podem me contatar. Assistam as videoaulas que eu disponibilizei. E bons estudos. Qualquer coisa é só me perguntar.